Boa noite, irmãos e irmãs. Que bom que você veio. Último domingo de julho, último domingo de férias. Já estamos aí a todo vapor do segundo semestre. Natal logo chega. É assim, né? E vamos que vamos. Hoje um motivo a mais para cultuarmos a Deus, 119 anos da nossa denominação. Nossa denominação já não é jovenzinha mais. Eu creio que a nossa denominação se trata de uma igreja madura, que caminhou, teve várias experiências, algumas difíceis, outras muito boas, mas seguimos caminhando. E nós temos conversado a respeito da vida em Cristo. E eu queria dizer para você que a IPI do Brasil e o Reino de Deus precisam que nós tenhamos uma vida em Cristo profunda, verdadeira. A proclamação do Evangelho, a nossa atuação no mundo como servos de Deus, como discípulos de Jesus, depende muito, meus irmãos, da profundidade da vida em Cristo que nós temos. Por isso eu estou insistindo nesse tema com vocês, crendo que num pós-pandemia nós estamos precisando reacender a chama, trazer de volta o fogo da paixão, por sermos servos e servas de Deus. Por isso hoje nós vamos mais uma vez buscar auxílio na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 hoje. E ele vai trazer alguma coisa para nós hoje, Deus vai falar conosco, mais uma vez, a respeito da vida em Cristo. Capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, eu quero ler com vocês os 10 primeiros versículos desse capítulo. Vamos ver o que essas palavras que Pedro trouxe aqui para as comunidades da dispersão e traz para nós também, podem nos falar a respeito da vida em Cristo. Então diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto magnífico.
É um texto fantástico. E eu acredito que Pedro nos ajuda a entender a vida em Cristo, a entender o Evangelho para a nossa vida, com esses 10 versículos. E eu descobri aqui 3 imagens marcantes que Pedro usa para exemplificar a vida em Cristo, para exemplificar o que acontece na vida daquele que crê. E eu já compartilho com vocês a primeira. Pedro fala que a vida em Cristo, meus irmãos, é uma nova experiência. Você pode repetir isso comigo? Uma nova experiência. Mais uma vez, uma nova experiência. Vamos ver onde que a gente acha isso no texto? Dá uma olhadinha no capítulo 2, versículo 3, onde ele diz assim, na verdade ele está concluindo o raciocínio aqui dos 2 primeiros versículos, dizendo, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E eu queria perguntar para você, você já experimentou a bondade de Deus? E eu descobri que essa pergunta é uma pergunta relativa, porque às vezes nós não entendemos o que o Pedro está querendo dizer. Pode ser que você pense assim, não, eu já experimentei, eu sei que Deus é bondoso, já me abençoou de várias maneiras, em várias ocasiões, mas o que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, e eu descobri, meditando um pouquinho mais essa palavra, meditando um pouquinho mais esse texto, aprofundando nesse texto, que o que o Pedro está querendo dizer, na verdade, não é experimentar no sentido de provar. Sabe quando alguém está cozinhando em casa e fala assim, prova o sal para mim, para ver se está bom? Tua mãe já falou isso para você? Sua esposa, seu esposo? Experimenta aqui para ver se está bom. Não, vê esse doce aqui para ver se não está muito doce, está faltando açúcar. Esse suco, experimenta o suco para mim para ver se... Às vezes a gente acha que o Pedro pode estar querendo dizer isso. Se a gente já experimentou que Deus é bondoso, no sentido assim de provar. Não, eu vi que é bom, eu quero. Não, eu não gostei, eu não quero. Não é isso. Apesar de ser muito bom, né? De vez em quando a gente tirar uma provinha, né? Do almoço, de alguma coisa. Às vezes só o cheiro não basta, né? Mas, meus irmãos, a vida em Cristo é uma nova experiência, no sentido de experienciar. De você ter uma experiência. E uma experiência não é uma única experiência, depois uma outra experiência. Não, é no sentido de ter uma experiência definitiva. Tem um outro texto da Bíblia em que é usado o mesmo termo, que é lá em Hebreus, vocês não precisam abrir não, eu vou ler, só para lembrar o versículo, Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz assim, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Essa palavrinha provasse é a mesma palavra que o Pedro usa aqui, que foi traduzida de um jeito diferente, mas é a mesma palavra no grego, de provar. Jesus provou a morte, não no sentido de que ele foi experimentar para ver se era bom ou ruim, mas ele se lançou na morte por nós, sabendo aonde ele estava pisando, sabendo que experiência ele teria, sabendo as consequências, sabendo todas as implicações daquela experiência. A gente não experimenta a fé para depois decidir se a gente vai ficar nela ou não. Assim como Jesus se lançou à morte sabendo aonde ele estava indo, a experiência com Deus é assim. A gente se lança para essa experiência como se não tivesse volta. Vocês já ouviram falar no ponto de retorno? Esse é um termo que os pilotos de avião conhecem. Vocês sabiam que existe um ponto de retorno?
em que o piloto está voando, e se ele passar desse ponto de retorno, ele não tem combustível para voltar e pousar? Todo piloto sabe aonde é o ponto de retorno. E ele sabe que passou daquele momento, passou daquele local, passou daquele ponto, não tem volta. É uma experiência definitiva. A vida com Deus é assim, meus irmãos. É a gente ter coragem de passar o ponto de retorno. A gente ter coragem de colocar a mão no arado e não olhar para trás. É uma experiência definitiva. Pedro está dizendo, vocês já experimentaram esse Deus que é bondoso? Vocês já se entregaram a Ele de maneira definitiva? Isso é a vida em Cristo. É uma experiência para sempre, é uma experiência única. Única. Em que a gente passa o ponto de retorno e a gente sabe para onde a gente vai. Nosso avião não vai cair não, viu, meus irmãos? O dos pilotos, quando passam, a tendência é não saber para onde vai, né? Mas o nosso aviãozinho não vai cair. Pode passar o ponto de retorno, se por um acaso você ainda não passou. Se por um acaso você ainda não se lançou a essa experiência que é única, que é transformadora, que é profunda, que nos chama para uma vida nova, tem implicações, tem mudanças, tem transformações, tem. Mas, meus irmãos, essa experiência é maravilhosa. Pedro diz que ela vai fazer sentido quando a gente começar a abandonar toda a maldade, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a maledicência, e quando a gente começar a desejar ardentemente a palavra de Deus como algo que não pode faltar jamais. Quando isso acontecer, quando a gente estiver abandonando aquela vida passada e começar a se entregar para uma vida nova, orientada por Deus, é sinal de que a gente está tendo uma experiência legítima, real. E eu pergunto, você tem sede da palavra de Deus? A tua experiência de fé faz de você uma criança recém-nascida, que carece de orientação, que carece da palavra, da direção de Deus? Pois a vida em Cristo nos chama, meus irmãos, a essa experiência que é única, marcante, mas ao mesmo tempo profunda, eterna. Você já experimentou a bondade de Deus? Você já experimentou essa vida em Cristo? Você já teve a ousadia de passar do ponto de retorno? Essa é a primeira marca, meus irmãos, que nós vemos aqui da vida em Cristo. Uma experiência, mas não uma prova para a gente ver se é bom, se a gente fica, se a gente não fica. Né? Não é um test drive, meus irmãos, a fé não é um test drive. A gente dá uma voltinha, se a gente não gostar, a gente não leva. A gente precisa se lançar a essa experiência. E Jesus convida. Jesus nos convida a nos lançarmos nessa nova experiência. A vida em Cristo é uma nova experiência. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, que a vida em Cristo é um novo projeto. Você pode repetir isso comigo? Um novo projeto. Mais uma vez, um novo projeto. Vamos ver no texto onde que a gente encontra isso? Olha comigo nos versículos 4 em diante. Nos diz assim: chegando-vos para ele, Pedro está dizendo, nós nos chegando para Jesus, ele, a pedra que vive, rejeitada sim pela maioria dos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa
espiritual para ser de sacerdócio santo. Pedro está usando aqui, meus irmãos, um termo da construção. Ele está dizendo assim, olha, se nós nos chegamos a Jesus, Ele é a principal pedra. Vai continuando aqui, dizendo a partir do versículo 6, que eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Para vós outros, os que credes, é a preciosidade. Ela é insubstituível. Ela é inegociável. Ela é o fundamento. É ela que sustenta. Pedro está dizendo, a nossa vida em Cristo é um novo projeto. E o que sustenta esse projeto é a pedra angular. É Jesus. É Jesus. Preciosa, eleita, insubstituível. E ele diz que nós somos então edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A nossa vida em Cristo é uma nova construção, é um novo projeto. E é um projeto nosso com Deus. Nosso com Deus. A gente faz bastante projeto, não faz? Fazemos projetos pessoais, fazemos projetos profissionais, fazemos projetos para a família, para a vida familiar, fazemos projetos na igreja. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer que tem um projeto importante acontecendo na nossa vida. E se a gente não der atenção para esse projeto, para essa construção que Deus está fazendo em nós, a gente pode colocar em risco esse projeto. Deus está construindo grandes coisas na tua vida, coisas boas. E você precisa conversar, eu e você precisamos conversar com Deus sobre esse projeto. Senhor, aonde é que nós estamos aqui nesse projeto? O que nós vamos fazer agora? Para onde é que nós vamos caminhar? O que nós vamos mudar? Aonde é que a gente precisa colocar mais um tijolinho? Nós precisamos conversar com Deus sobre isso, meus irmãos. Que projeto! Que projeto! Maravilhoso! E aí eu pergunto para mim, eu fiz essa pergunta para mim, faço para você agora. Que importância nós damos para esse projeto que Deus está fazendo na nossa vida? Cultivamos isso? Investimos nisso? A vida em Cristo é um novo projeto, meus irmãos. E nós precisamos investir nesse projeto. Pedro usa essa linguagem da construção para a gente entender melhor que nós somos casa espiritual e que nós temos que oferecer esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Mas para quem não crê, meus irmãos, Jesus é na verdade uma pedra no sapato. O jogo vira, né? Olha como que vira. Para quem crê, Jesus é a base de um projeto maravilhoso. Para quem não crê, Jesus é uma pedra de tropeço. É algo que não faz sentido. É algo que não é para ser levado a sério, que talvez vá até atrapalhar. Mas para quem crê, um projeto maravilhoso. Um projeto grandioso. Não ignore, meu irmão, minha irmã, esse projeto que Deus está fazendo na tua vida. Dê atenção a ele. Dê atenção a ele. Invista nesse projeto. A tua vida com Deus. A vida em Cristo é um novo projeto. E aí eu pergunto, para encerrar esse tópico, Jesus é a base da tua vida? É o sustentáculo da tua história? Ou existe alguma outra base
Sua vida está alicerçada em quê? Ou em quem? Se é em Jesus, então temos aí uma casa espiritual sendo edificada para a glória de Deus. Invista nesse projeto. Terceiro e último, meus irmãos, a vida em Cristo é uma nova identidade. Você pode repetir isso comigo? Uma nova identidade. Qual que é o primeiro? Apertei. Uma nova experiência. Qual que é o segundo? Um novo projeto. E o terceiro? Uma nova identidade. Isso é vida em Cristo, meus irmãos. Uma nova experiência, um novo projeto, uma nova identidade. Quem é você? O que te define? Pedro traz aqui para nós uma nova identidade daqueles que então estão tendo uma nova experiência e estão sendo parte de um novo projeto. Isso traz automaticamente uma nova identidade. E ele diz a partir do versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos pensar nesses adjetivos que Pedro usa? Nessas classificações? Raça eleita. Pedro diz que nós somos raça eleita. Em Jesus, meus irmãos, Deus está reconstruindo a humanidade, resgatando a humanidade. Na verdade, nós só somos seres humanos mesmo em Jesus. Fora de Cristo, nós não somos humanos, nós somos pecadores. Ser humano é aquela criatura que Deus fez para gozá-lo, ter comunhão com Ele eternamente, desfrutar de toda a criação, as demais coisas criadas. Mas nós somos seres humanos de verdade em Cristo. Então, em Jesus, nós estamos sendo refeitos, restaurados. Nós somos uma raça humana melhorada, regenerada, aperfeiçoada. Por isso nós somos raça eleita. Isso tem valor, meus irmãos. Isso tem valor. Uma nova raça humana recriada em Cristo. Pessoas resgatadas das trevas. Pessoas tiradas das trevas, trazidas para a luz. Pedro diz isso também, no finalzinho do versículo 9. Nós somos uma raça eleita. Já parou para pensar no privilégio que é isso? Que grande bênção, que grande graça nos alcançou. Nós somos uma raça eleita. Não esqueçamos dessa verdade. Não esqueçamos dessa verdade, meus irmãos. Somos raça eleita. Infelizmente, para a estatística, nós somos números. Para o comércio, nós somos consumidores. Para o governo, nós somos eleitores e pagadores de impostos. Talvez para o resto da sociedade, nós sejamos um grupo religioso. Mas para Deus, meus irmãos, nós somos uma raça eleita. Nós somos pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo e pelo sacrifício de Jesus. Isso não é qualquer coisa. Não estou falando que nós somos melhores que ninguém, não é isso não. Se há alguma comparação, nós temos que fazer quem somos hoje em Cristo e quem éramos antes sem Cristo. Então, se há alguma comparação, é essa. Que mudança que houve a partir da vida em Cristo. Isso é grande. Isso é maravilhoso. Nós não podemos esquecer quem somos. Somos raça eleita, transformada, regenerada, aperfeiçoada em Cristo Jesus. Mas Pedro diz também que nós somos sacerdócio real. Esse é um termo interessante, porque a linhagem sacerdotal vinha da tribo de Levi.
E a linhagem real vinha da tribo de Judá. Só podia ser sacerdote quem era da família de sacerdote da tribo de Levi. Só podia ser da família real quem era da tribo de Judá e da família real. Agora Pedro está dizendo, nós somos essas duas coisas em Jesus. Sacerdócio real. Nós herdamos de Jesus o sacerdócio. Nós não somos reis não, viu? Pode tirar o cavalinho da chuva, se você achou que eu ia falar isso. Mas nós somos embaixadores do rei. Nós somos do reino. O sacerdote tinha a tarefa de intermediar o encontro entre Deus e as pessoas. O rei, ou aqueles que trabalhavam em nome do rei, tinham a tarefa de perpetuar um reinado de amor e justiça. Nós somos essas duas coisas em Jesus. Nós acumulamos esses atributos por causa de Jesus. Fomos feitos sacerdócio real. Nós temos a tarefa de ligar as pessoas a Deus, de levá-las a Deus, mas temos a tarefa também de colocar nesse mundo o amor e a justiça, em nome do Rei. Que tarefa, meus irmãos, que responsabilidade. Nós somos sacerdócio real. Não se esqueça disso. Mas Pedro também diz que nós somos nação santa. Somos nação santa. E santa significa separada. Santa significa pura, que vive para Deus. Nós somos nação santa. Israel, lá no passado, era nação santa, até que se esqueceu do seu Deus. Até que se esqueceu do que Deus queria dela, da sua vida. Até que outras culturas, outros costumes, a idolatria entrou e Israel perdeu sua santidade. Mas uma das marcas do povo de Deus, meus irmãos, é a santidade. É o que nos distingue nesse mundo perdido, caído, é a santidade. Somos nação santa. A santidade é marca permanente do povo de Deus. E, infelizmente, hoje também o mundo está tentando entrar dentro da igreja. Nós não podemos negociar com o mundo, meus irmãos. A Bíblia não faz concessão ao mundo. Nós somos povo santo. Temos que lutar por essa santidade. Lutar por essa santidade. Deus nos coloca no mundo, mas jamais nos permite caminhar em conformidade com Ele. Negociar com o mundo é abrir mão da presença de Deus. Somos nação santa. Nação santa. Vamos respondendo às questões que o mundo nos apresenta, sem abrir mão da nossa santidade. Vamos manifestando o amor, a graça, através da pregação do Evangelho, através da nossa atuação como servos e servas de Deus, mas sem perder a santidade. Nós vamos lidando com as demandas que nos são apresentadas sem perder a santidade. É marca do povo de Deus, somos nação santa. Não perca isso de vista. Cultive a santidade. Cultive a presença do Espírito Santo. Não flerte com o pecado. Não negocie com o mundo. Não abra mão da palavra de Deus. Mantenha a sua santidade. Temos que manter como o povo de Deus que somos. Isso faz parte da nossa identidade. E a última, meus irmãos, propriedade exclusiva de Deus. Esse aqui é tão interessante, porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, ou elas não são de ninguém, ou todo mundo é de todo mundo. Ou a gente não pertence a ninguém, não se submete a ninguém, não dá satisfação para ninguém, ou então a gente enfia o pé na jaca e todo mundo é de todo mundo. Pedro está dizendo, nós pertencemos a Deus. E isso não é algo arbitrário, não é algo imposto,
Nós pertencemos a Deus porque quisemos essa experiência, porque sabíamos onde a gente estava pisando e nos entregamos a ela. Nós queremos pertencer a Deus. É livre. A marca desse pertencimento é, por um lado, o sacrifício de Jesus que nos comprou, por outro lado, a nossa liberdade de falar: eu quero essa vida em Cristo. Nós pertencemos a Deus livremente, mas pertencemos a Ele, meus irmãos, e a mais ninguém. A vida em Cristo é uma vida que nos lembra que nós somos um povo que foi adquirido, um povo que foi comprado, não por prata, por ouro, nem por Bitcoin, nem por uma ação na Bolsa de Valores. Nós fomos comprados por um sacrifício perfeito, eterno, pelo sangue precioso de Jesus que foi derramado. Somos um povo adquirido, meus irmãos. Somos propriedade exclusiva de Deus. A quem você pertence? Ao destino? À sorte? A ninguém? A todo mundo? A você mesmo? A vida em Cristo nos chama a pertencermos a Deus. E cá entre nós, meus irmãos, não tem melhor lugar para a gente amarrar o nosso burrinho, não é? Se nós vamos ser de alguém, que sejamos de Deus, que nos criou, que nos comprou pelo sangue de Jesus, que nos ama, que nos conhece, que quer o nosso bem, que nos deu de volta o privilégio da eternidade, que pertençamos a Deus. Isso é parte da nossa identidade, meus irmãos. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não éramos ninguém, hoje somos em Jesus. Nós não éramos povo, hoje somos. Isso é maior, meus irmãos, do que qualquer nacionalismo que talvez faça parte da nossa identidade local aqui nesse mundo. Somos brasileiros. Mas mais que isso, meus irmãos, nós somos povo de Deus. Somos de Jesus. Quem é você? Essa identidade em Cristo sua está definida? Faz sentido isso para você? Ou não é novidade? Puxa, eu sou raça eleita. Eu sou nação santa. Eu sou sacerdócio real. Povo adquirido de Deus. Nossa identidade. Nós somos em Cristo. A vida em Cristo, meus irmãos, nos chama a uma nova experiência, um novo projeto e uma nova identidade. Que isso seja verdade na nossa vida. Que a gente não só ouça falar disso com o olho grande, assim, nossa, que beleza, deve ser bom, deve ser. Vamos nos lançar a isso, a uma vida em Cristo, a essa experiência. Vamos deixar Deus construir essa casa espiritual na nossa vida, trazer essa identidade para vivermos uma vida em Cristo profunda. A igreja de Jesus precisa disso, de pessoas comprometidas com o Evangelho e com essas marcas. Uma nova experiência, um novo projeto, uma nova identidade. Feche os teus olhos, quero orar com você agora. E convido você para fazer uma autoavaliação. Geralmente, meus irmãos, quando eu vou preparar um sermão como esse, eu levo alguns dias para preparar, uns 2, 3 dias talvez, e uns 10 dias de autoavaliação, pensando naquilo que a palavra de Deus acabou de me dizer. E eu chamo você para fazer essa autoavaliação também, a pensar se a tua vida em Cristo é essa experiência marcante, única,
se você já passou o ponto de retorno, ou se você está com algum receio de acabar o combustível no meio do caminho, se lance a essa experiência. Se você já deixou Deus começar a construir esse projeto maravilhoso na tua vida, esse novo projeto, e se você já ganhou uma nova identidade em Jesus. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra nos chama a uma experiência única contigo, Pai. Tão somente contigo, Deus. Experiência tal que a gente não encontra em nenhum outro lugar, senão em Ti, Pai, senão na pessoa de Jesus. Nós queremos nos lançar a essa experiência, Pai, profunda, comprometida, eterna, definitiva, Pai, contigo. Queremos também, Senhor Deus, que o Senhor, como um arquiteto maior, traga esse novo projeto para a nossa vida, Pai, fundamentado em Jesus, uma casa espiritual. Constrói isso na nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Efetua esse projeto, Deus. Queremos que o Senhor efetue esse projeto na nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Queremos também desfrutar de uma nova identidade, Pai, que nos traz muitos privilégios, mas muitas responsabilidades. Nós temos consciência que não conseguimos sem Ti, Pai, mas sabemos quem somos em Jesus. Sabemos, Pai. Que isso seja verdade na vida de cada um aqui. No nome de Jesus. Amém.